Você trabalhou na roça e depois na cidade? Você pode somar estes períodos para se aposentar hoje. E olha que muita gente não sabe disso. Eu estou falando da aposentadoria híbrida, que é um tipo de aposentadoria onde que ele vai somar o período rural de roça com o período urbano de cidade ou de contribuições pagas através do carnê ou guias para o INSS. A idade dela será a idade do urbano, então 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Atenção, aqui é a grande diferença, ela não é a idade do rural, ela é a idade do urbano, então homens 65, mulheres 62. O tempo de contribuição ele vai ser de 180 meses ou 15 anos de tempo de contribuição para o INSS. E aqui que está o híbrido, né? Porque nesse tempo de contribuição a gente vai poder somar o tempo rural e o tempo de cidade. Para a aposentadoria por idade da cidade, é então 15 anos com a carteira de trabalho assinada, ou 15 anos como MEI, 15 anos como contribuinte facultativo ou como contribuinte individual. Agora, para essa espécie híbrida, você pode somar qualquer um desses que eu acabei de falar com o tempo rural. Então, aquele tempo onde você trabalhou na roça com os seus pais, quando era ainda solteiro, não tinha vindo para a cidade ainda trabalhar aqui na cidade. Então, esse tempo sim pode ser utilizado aqui nessa aposentadoria. E a grande novidade aqui nessa aposentadoria é que para o tempo rural ser considerado aqui como tempo de contribuição, ele não precisa ser indenizado no INSS. Ela é totalmente, o tempo rural para essa aposentadoria, ele é totalmente diferente do tempo rural utilizado para aposentadoria por tempo de contribuição, onde após 1991 a gente tem que pagar o INSS, né, indenizar o INSS para poder averbar, né, e utilizar esse tempo na aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui, nessa espécie de aposentadoria por idade híbrida, esse tempo, mesmo que após 1991, então se for um tempo lá até 1998, até o ano de 2000 ou até mesmo para frente, não precisa ser pago para o INSS. Então você vai ter esse tempo reconhecido, juntando os documentos corretos, mas ele não precisa ser pago. Quem tem direito, então, quem pode solicitar essa aposentadoria? Quem trabalhou no rural e quem trabalhou no urbano, ou seja, que vai somar esses dois períodos para uma aposentadoria. Então, quem pode solicitar? O homem com 65 anos que tenha períodos rurais, que tenha períodos urbanos e que a soma deles seja 15 anos, então 15 anos de tempo de contribuição para o INSS. A mulher com 62 anos de idade que trabalhou no urbano e que também trabalhou no rural. Outro requisito bem importante para essa aposentadoria é que tanto o homem quanto a mulher, eles não precisam estar lá no rural no dia, né, do pedido dessa aposentadoria. Totalmente diferente a aposentadoria rural, né, a aposentadoria do segurado especial, que quando ele vai solicitar a aposentadoria rural dele, ele tem que estar no rural. Então aqui também é uma grande diferença. Essas pessoas podem estar na cidade, até é o comum hoje em dia de acontecer isso. Quase todos os casos, algumas exceções aqui do escritório desse tipo de aposentadoria por idade híbrida, as pessoas hoje estão na cidade. Trabalharam antigamente como os pais, ainda na adolescência, na juventude, no rural, depois vieram para a cidade tentar uma vida melhor, né? Começaram a trabalhar com a carteira assinada e ficaram na cidade, não retornaram novamente para o rural. Então, essas pessoas, elas somam, né, 15 anos de tempo de contribuição, atingem a idade e podem solicitar essa aposentadoria para o INSS. Essa aposentadoria, ela vai somar, então, o tempo rural e ela vai somar o tempo urbano, independente da forma como esse segurado contribuiu no urbano. Se por carteira de trabalho assinada, se através da guia como autônomo, contribuinte individual,
se como facultativo, que quer dizer que está pagando o INSS, mas não tem uma atividade remunerada, ou se como MEI. Vamos a um exemplo prático para entender melhor esse tipo de aposentadoria. Mulher com 62 anos de idade que trabalhou com os pais no passado, então na sua infância, a sua juventude, ela trabalhou na roça, na propriedade dos pais. Geralmente após os 18 anos, né, esse pessoal vem para a cidade. Então, mulher com 62 anos que trabalhou lá no passado com os pais, ali seus 18 anos, seus 20 anos, veio para a cidade e assinou a carteira, trabalhou um período de carteira assinada, depois resolveu empreender, então parou com o CLT, com a carteira assinada e começou a pagar a guia de autônomo para o INSS. Essa mulher, ela vai poder somar esses 3 períodos de contribuições diferentes para o INSS para, no total, ter os 15 anos de tempo de contribuição. Então, os 10 anos de tempo rural, depois os 3 anos de carteira assinada e mais os 2 anos de contribuinte autônoma. Tudo isso pode ser somado para atingir os 15 anos de tempo de contribuição. E o detalhe, esse tempo rural dela não precisa ser pago, não precisa ser indenizado para o INSS. Ele vai ser considerado tanto para fins de contribuição como para fins de carência. Então, vai preencher aí os requisitos para essa aposentadoria por idade híbrida. Da mesma forma, o homem, 65 anos de idade, que trabalhou no rural com os seus pais, veio para a cidade, começou a trabalhar de carteira assinada, todos esses períodos vão somar. O período de trabalho no rural vai somar e o período depois de carteira assinada também irá somar para preencher esses 15 anos de tempo de contribuição. Então, se você trabalhou na roça quando criança, com os seus pais, na propriedade da família, independente do tamanho, aí se era bem pequenininha ou se era até 4 módulos fiscais para nós aqui no Rio Grande do Sul, você pode já ter direito sim à sua aposentadoria.